Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que assunto bacana, musicalização infantil, como pode ajudar a criançada, ao desenvolvimento das crianças. Por isso a gente vai bater um papo com a Bárbara, né, que é professora. Tudo bem? Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Prazer estar aqui com você, André. Legal. Bom, evidentemente, não é, que a música ela é super importante em tantos aspectos, né? Para a criançada também, é isso, professora? Sim. A música, ela vem antes mesmo da própria fala, né? Um bebê, ele começa a cantarolar primeiro antes de começar a falar as primeiras palavras. Então a música, ela já é do ser humano, desde quando está no ventre. Tem as batidas do coração, os sons do organismo, da mãe, e isso tudo já nasce com a criança. E a música faz toda a diferença na educação da criança. Bom, eu tenho um filho que vai fazer 2 anos. Então, Francisco, é legal, né? Sim. Eu procuro cantar para ele tudo. Cantar, e você pode usar as coisas de casa, do cotidiano, como instrumentos de música, instrumentos de percussão. Não precisa focar no ensino de música para poder aprender um instrumento ainda, mas para desenvolvimento rítmico, a percepção rítmica, a percepção sonora, ele conhecer outros instrumentos musicais. Em casa tudo vira instrumento, né? Colheres de pau, panela, papel. Aqui nós temos uma orquestra de papel. Vamos apresentar sábado uma música aquarela com uma orquestra de papel. Então eu tudo vi o ensaio, é legal. Essa música maravilhoso, é espetacular. Ela é muito rica, né? Então a gente está usando ela para fazer um ritmo de baião com o triângulo, que também é muito rico, né? Então tudo, desde o começo, você pode estar, os pais trabalhando a musicalização infantil com os seus filhos, usando tudo que tiver em casa. E você tem um envolvimento desde pequenininha com a música, né? Ficou Eu no tenho. Conservatório, né? Sim, eu fiquei dos 9 aos 19. Isso ajuda hoje para você dar aula, certamente, né? Sim, porque eu me apaixonei pela música desde o começo. Primeira vez que eu toquei numa orquestra, eu me encantei, nunca mais quis parar, né? É muito legal. Para mim foi, eu dei continuidade, hoje é minha profissão, é o que eu faço, mas a música ela deveria fazer parte assim da vida de todo mundo, porque é um momento que a música ela descansa, né? A música na trilha sonora de um filme, por exemplo, tira a música de um filme. Nossa. Até de filme de terror, se você tirar a música, não tem mais terror. Não, você sabe, Bárbara, que, por exemplo, não é, eu sou repórter de TV já faz uns bons anos aí. E quando uma matéria, logicamente, depende sempre do assunto e tudo mais, mas quando tem uma matéria com música, com trilha, meu Deus do céu, eu prefiro muito mais dar um outro, dar um talento, dar aquele molho, a música na matéria. Então imagino realmente que a música em inúmeros aspectos ela é muito importante. Agora falando especificamente da criançada, quais os benefícios principais que a música pode trazer no desenvolvimento das crianças? A música trabalha o foco, a concentração, a socialização delas, socialização. Principalmente assim a música em grupo, né? Na infância ela é muito importante porque ela vai ajudar com que as crianças consigam trabalhar em grupo, em equipe. Isso é fundamental, porque quando chega numa fase adulta, hoje em dia em qualquer firma, qualquer lugar que você vai trabalhar, precisa saber trabalhar em equipe. Precisa saber trabalhar em grupo, né? E começando isso na infância fica mais fácil. Eu estou dando uma olhadinha aqui no release, né, na pauta, e tem uma frase aqui que me chamou bastante a atenção, que a música faz com que a criança utilize o próprio corpo como meio de aprendizagem. Como é isso? Sim, a gente usa muito a percussão corporal
como para tirar sons. Então, olha só, pessoal, que bacana. a percussão corporal é muito gostosa, é uma aula divertida, trabalha o ritmo e os sons do próprio corpo. Então tem uma brincadeira que eu faço, posso mostrar aqui? Claro. A gente bate peito, no peito, estala, bate palma. Então a gente faz peito, estala, bate, peito, estala, peito, bate. Peito, estala, bate, peito, estala, peito, bate. Peito, estala, bate. Peito, estala, peito, bate. Então vamos lá, peito, estala, bate. Primeiro a gente fala os movimentos, então né? Vamos lá. Peito, estala, bate, peito, estala, peito, bate. Aê, tá vendo? Tem que treinar isso. E a gente vai depois aumentando a velocidade e conforme a criançada idade, faz isso. Peito, isso, eles bate. fazem. E depois vou ensinar essa para o meu filho, então. Você pode, dependendo da idade, você pode simplificar. Você pode só trabalhar o peito e bate, porque o estalar para uma criança de 2 anos ainda não é possível, né? Então, peito, bate, pode usar a perna. Assim, estalar não. Então, você vai aumentando. Isso que eu ia perguntar para você, Bárbara, com relação à idade, né? Com quantos anos é ideal que... Você falou até já, desde que nasceu e tudo mais, mas para criança, em termos de aula, assim, de musicalização infantil, com quantos anos você, como especialista da área, professora, sugere para colocar, por exemplo, uma criança? Porque esse quadro tem muitos pais que assistem, né? A gente foca muito, 100% na educação e também de adolescente, de criança, de jovem, enfim. É um quadro muito importante, né? Esse aqui da TV Câmara Campinas. Então gostaria que você falasse aí para os pais que estão acompanhando a gente, qual a idade ideal. O cara tá lá, a mãe, o pai, vendo, puxa vida, olha lá, não é a Bárbara falando, me interessei, quero colocar meu filho, minha filha, e aí? Bom, aqui no conservatório nós temos os grupos de musicalização infantil a partir dos 3 anos. Então eu tenho dois grupos, um de 3 a 5 anos e o outro de 5,5 até uns 8 anos. Tá. Então 3 aninhos já dá para trazer. Isso, para trabalhar em grupo sem a presença do pai e da mãe. Tá. Mas é possível a musicalização infantil a partir de 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, cada criança com a presença do responsável. Eu tenho um grupo de musicalização infantil de bebês e é bem interessante no desenvolvimento deles, desenvolvimento da fala, assim, para aumentar o vocabulário, eles aprendem mais rápido as palavras, bem bacana. E assim, o fato de aprender a música, isso também interfere na escola, assim? Além desse lado de foco e concentração, né? Sim, ajuda bastante. Eu estava lendo... Entender uma matéria. Sim, principalmente a matemática, né? Olha só! Então, os alemães, eles fizeram um estudo comprovando, nesse experimento deles, que em algumas escolas o rendimento dos alunos foi em 100%. Os que fazem música, aprendem um instrumento, trabalham com... cifras, tonalidades, né? O rendimento deles no curso de matemática foi 100%, enquanto que os outros não. Então a música ajuda bastante na educação, na parte de matéria mesmo. E quais os tipos de música para criançada assim que é legal? Tem as músicas infantis, que eu acho muito importante, principalmente as músicas folclóricas. Olha só. De cada país. Eu acho muito importante para dar continuidade à cultura do nosso país, da nossa região. Então, hoje em dia, não se canta mais cirandas, cantigas de roda. Não? Eu fui dar aula num lugar, atualizou? Na escola. Deu F5? E eu fui fazer uma ciranda com as crianças e a professora não conhecia. Então, eu acho muito importante a gente dar continuidade à cultura. E o Brasil é muito rico nessa parte de música, principalmente a região do Nordeste. Tem os ritmos nordestinos, maracatu, tem o baião.
E aqui Bumba você Meu Boi, eu uso também bastante, usa bastante. uso bastante. Tem o samba, não, o pagode, dá para ser usado também, mas tudo em termos rítmicos tem que ser uma música saudável, com letra saudável. Além disso, tem a música de concerto, que é fundamental para educação, que é o Mozart. É importante. Vivaldi. O Vivaldi, ele escreveu as 4 estações, né? São concertos, né? Primavera, verão, outono e inverno. E dá para trabalhar a exteriorização, a criança ouvir a música e colocar tudo que ela está sentindo através da música. Né? Ela interioriza para depois colocar para fora em movimentos, em expressão corporal. E então a gente usa muito também Vivaldi, Mozart, Beethoven, é muito rico em ritmo, em harmonia. Beethoven, sensacional, né? É importante a história da música também, e isso tudo pode ser passado de uma maneira divertida para as crianças. Com relação a instrumento, para a criançada, assim, tem um instrumento que é melhor, enfim, que é o ideal para quem vai começar, tal? Eu vou falar, tem os instrumentos para as aulas individuais, que o mais tranquilo é a flauta doce, porque ela é uma base para os outros instrumentos de sopro, tanto metais quanto madeira. Né? Que a digitação trabalha a coordenação motora das 2 mãozinhas, tem que tampar os orifícios, tem que trabalhar o diafragma para soprar da maneira correta. Então, no começo, quando eu uso a flauta doce na musicalização, primeira coisa é trabalhar a maneira de soprar. Aí a gente faz bolinhas de sabão com a flauta doce. E as crianças amam, porque se você dá uma flauta doce e não orientar, vai virar um apito primeiro, né? Imagina assim, 20 apitos. É verdade. Então a gente tem que direcionar e fazer as bolinhas de sabão. Primeiro aprender a soprar, tampando, né? Depois vai abrindo os orifícios da flautinha até sair um som mais gostoso de escutar. E tem o violino, eu tenho alunos de violino a partir dos 5 anos. Uau! O piano. 5 aninhos já toca violino? Tem Que crianças beleza! que aprendem violino a partir dos 5 anos. O piano é um excelente instrumento também, trabalha 2 claves, a clave de sol e a clave de fá, a coordenação, né, a leitura. Agora, na musicalização infantil, a gente tem a bandinha, que é maravilhosa, a bandinha rítmica. Nós usamos coco, as clavas, que são pedacinhos de madeira que você bate, tem os bloquinhos, triângulo, tem chocalhos, maracas, instrumentos feitos de cabaça. A gente usa muito sons da natureza, né? Madeira principalmente, tem o pandeiro, oceano, que é lindo, você balança ele vai, parece que você está ouvindo ondinhas no mar. Então tem muita riqueza na musicalização infantil. E a gente explora os sons, não só de instrumentos que você pode comprar, mas que a criança possa construir junto. Quais, por exemplo? O coco, por a mãe pode estar comprando, os pais, o responsável, um coco seco, manda cortar, é mais fácil se você levar no serralheiro cortar, você tira a polpa, lixa ele por fora e dá para a criança pintar, ela pode lixar. Tem uma saboneteira que tem umas ondinhas, eu uso como reco-reco, pega uma colherzinha de papinha de bebê, você faz o som do reco-reco. Você pode pegar garrafinhas PETs e encher de grãos diferentes, porque cada uma vai dar um som diferente. Pode colocar feijão em uma, arroz. Vira um chocalho. Vira um chocalho, uma maraca. Uma garrafa PET menorzinha, né? Não aquelas grandonas. Não, pode ser aquela menorzinha. Tem umas garrafinhas de sabonete líquido. Sei. Elas são mais redondinhas, fica uma graça também. Enfeita com durex colorido e pinta. Então é um trabalho que dá para fazer em casa e que vira música. Que bacana, nossa! E o desenvolvimento rítmico é fundamental, né?
Uma vez, vou falar de uma experiência minha, eu fui dar uma aula aberta aos pais e as crianças deram um show. Os ritmos que eles faziam, os pais não conseguiam fazer. Porque é trabalhado de uma maneira divertida, né? Uma maneira lúdica, esse desenvolvimento rítmico, de você conseguir andar, bater palma, sabe, trabalhar a coordenação. Tem gente que é descoordenado, né? Tem gente é que é verdade. descoordenado, não consegue nem bater palma, tá batendo palma numa música, tá lá no contratempo, né? E aí, para criança, quanto mais cedo começar, melhor, né? Melhor. Então, assim, vai... E o que eu percebo, né, professora Bárbara, a união da galerinha, né? A gente fez umas imagens, Sim. Né? A união, todo mundo Por isso confraternizando que é no momento importante, da música, né? Eles aprendem a trabalhar em equipe. Isso é fundamental, né? E saber, assim, respeitar o amigo, sabe? Isso eles levam para a vida toda. Porque para sair uma música bonita, bem feita, é preciso que cada um saiba tocar na sua hora, no seu momento. Porque senão não vira uma poluição sonora, né? A gente fala muito isso com eles, a respeito do que é música e do que é poluição sonora. Exatamente, exatamente, isso fica claro. E isso é importante dentro até das casas, né? Porque isso trabalha para você ser uma pessoa que tem uma harmonia. Você mesmo, um silêncio, tem um momento do silêncio, é importante trabalhar isso. É isso aí. Bom, para a gente encerrar então a entrevista, é muito legal, muito bacana, rendeu muito aqui, Nossa, né? A gente poderia falar muito tempo e até uma parte mais técnica até, né? Porque a música, ela estimula todos os lados do cérebro. Né? Tem a parte mais da sensibilidade, a parte mais motora, ela envolve tudo. Ela envolve tudo. Tem o sentimento que cada música gera em cada pessoa. Tem a parte de que ela vai se expressar através da música ou que ela vai se expressar por causa da música que ela está ouvindo. Que bacana. Qual o recado, Bárbara, que você deixa aí para o pessoal que está assistindo, para os pais que de repente podem estar com dúvida, né? Se coloca ou se não coloca. Então eu tenho certeza que agora muita gente fala, não, olha só como é importante a musicalização infantil. A musicalização infantil é fundamental na vida da criança. Dividir isso com os pais, com os amigos, não só numa escola, mas a participação numa escola é muito importante, estar com especialistas, ter uma direção para a criança um dia poder escolher um instrumento que ela gosta, que ela gostaria de tocar, né? Então, quanto antes começar, melhor. Desde a musicalização de bebês. Traga para uma escola como o Conservatório Carlos Gomes. Eu cresci no Conservatório Carlos Gomes e para mim eu tenho memórias incríveis daqui e que fizeram toda a diferença na minha vida. Mas comece no ambiente familiar, você vai ver que vai valer a pena. Valeu, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, ó, tô sempre de olho na educação. Tchau!